Fala aí galera, professor Felipe Lima e vamos aqui a mais um exercício, mas por favor preste atenção, não é um vídeo repetido, talvez você já viu esse problema por aqui, mas agora eu estou na série Desconstruindo. Essa série Desconstruindo, eu quero estar pegando sempre alguns exercícios que nós vamos já estar fazendo, né, da maneira como a gente faz, com as dicas, com a super dica de 1 minuto e por aí vai. Mas também, na série Desconstruindo, eu quero que a gente possa dedicar um pouco mais de tempo para tentar entender o que está acontecendo. Porque se a gente não entendeu todo o processo de resolução do exercício, a gente precisa tentar identificar onde está sendo o nosso problema. E isso faz com que a gente transforme o nosso tempo de estudo, a gente aprimore o nosso tempo de estudo em um tempo de mais qualidade, a gente tem um tempo mais produtivo, a gente vai ter um tempo de mais compreensão. Então vamos lá, nesse exercício aqui, eu tenho um vídeo anterior, eu já resolvi. Eu achei que dá 125, 55. Por quê? Porque como que eu resolvi isso? Se você quiser ver como eu resolvi direto, você vai ver que eu coloquei lá, ângulos opostos são iguais, eu coloquei essas duas anotações, essas duas notas sobre a característica do paralelogramo e através disso eu fui resolvendo. Beleza, mas a grande questão é, se você estiver, por exemplo, acompanhando toda a minha linha de raciocínio, né, e você chegou à conclusão, caramba, Felipe, o Felipe chegou lá no 55 e no 125, mas eu não entendi. Eu estava entendendo alguma coisa e em algum momento eu tive um gap, em algum momento eu tive um problema e eu não consegui entender, e depois eu entendi, mas ficou uma coisa meio confusa. Então, nessa série, eu quero ver com vocês isso. Por exemplo, para poder resolver essa questão, a gente precisa ter, por isso que eu falo com vocês sempre que a matemática, ela é uma matéria totalmente acumulativa, né? A gente vai acumulando conhecimento e a gente precisa das ferramentas básicas. Por isso que existe a matemática básica. Através da matemática básica, a gente vai usar elas, a matemática básica, como boa parte, como ferramenta para que a gente possa chegar num outro nível da matemática. Então, nesse caso aqui, que a gente está trabalhando com geometria, tá? Geometria plana, a gente tem a ideia de paralelogramo. Então, o que eu quero ver com vocês nessa série Desconstruindo? Então, assim, a gente está vendo. Olha os conteúdos que a gente está usando nessa questão. A gente está usando geometria plana, né? E através da geometria plana, né, a gente está chegando às características do paralelogramo. E nessas características do paralelogramo, então quer dizer, se você já não entende, não sabe as características, então é lá que você vai ter que ver. Se você não entender isso aqui, porque as características do paralelogramo, primeiro, saber o que são ângulos opostos, já é uma questão anterior ao paralelogramo, que é saber o que são ângulos, né? E o que são ângulos opostos. Ângulos opostos porque eles estão opostos pelo vértice. A referência deles é o vértice. Então, ângulos opostos são iguais. Então, quer dizer, você precisa saber o que são ângulos opostos, você tem que saber a característica do paralelogramo, que no caso os ângulos opostos são iguais e que os ângulos diferentes, que a gente também chama de ângulos adjacentes, porque eles possuem pelo menos, né, eles têm um lado em comum. Então, por exemplo, esses daqui são ângulos adjacentes. Então, todos os ângulos adjacentes eles são suplementares, outra definição de ângulo. Então, se você observar, anteriormente ao contexto de paralelogramo, você precisa entender várias definições, né, exercícios sobre ângulos, que você precisa saber o que significa ângulo oposto, o que significa ângulos adjacentes, o que são ângulos suplementares, né? Ângulos suplementares são os ângulos que a soma deles vai dar 180 graus. Beleza, então quer dizer, você precisa ter esse conhecimento para pelo menos ter essa compreensão aqui. Sabendo disso, a gente vai saber o quê? Que eles são opostos iguais. E no nosso caso, no nosso exercício, eles são os ângulos que eles foram dados aqui com incógnita x são exatamente opostos, né? Eles não são adjacentes, eles são opostos. Então, se eles são opostos, utilizando a definição de paralelogramo, eu sei que eles são iguais. Então, eu sei que 5x é igual a 3x mais 22. 5x é igual a 3x mais 22 e aqui eu vou resolver. Isso aqui já é um outro contexto. Se você sabe montar isso aqui é uma coisa. Agora, se você sabe montar e daqui resolver, beleza. Mas se você não souber, você precisa voltar na questão de equação do primeiro grau. Se você não entende como trazer essa questão do problema, né? Esse aqui é um problema
que eu tenho, tá aqui, definições em português, e eu trouxe isso para minha linguagem matemática. Então isso aqui é um problema de primeiro grau que você transformou numa equação do primeiro grau. Transformando numa equação do primeiro grau, você vai resolver. Então você vai precisar adquirir, para poder resolver essa questão, você precisa adquirir o conhecimento de equação do primeiro grau. Resolvendo, depois disso você vai ter que saber o que ele está pedindo, né? Porque ele não está pedindo somente para você calcular o valor de x. Ele está pedindo para que você determine a medida dos 4 ângulos internos, né? Então, olha aqui outra definição. Eu preciso saber o que é ângulo interno, né? Então, volta aqui de novo para a definição de ângulos, né? E sabendo que os ângulos internos são os ângulos que estão lá dentro da nossa figura. E aí eu vou resolvendo o valor de x, eu vou substituir aqui, né? X igual a 11, né, que a gente achou, não foi 11? Foi. X igual a 11, então eu sei que 5x aqui, né, vai estar dando 5 vezes 11, 55. E aí, através dessa segunda definição, que eles são suplementares, então qual o outro ângulo? Qual o ângulo suplementar ao 55? Qual é o ângulo que completa 55 para dar 180? A gente viu que é o 125. Então a gente observou que os ângulos internos são esses 55 e 125. Beleza, galera? Então, espero que vocês gostem dessa série. É uma série que a gente vai estar falando um pouco mais, discutindo um pouco mais essa questão dos conhecimentos. Como um exercício tão simples aborda alguns conceitos anteriores que a gente está precisando. Se vocês observarem...